comentário, fique à vontade, o microfone está disponível, vai até vocês. Bom, então eu vou dar o pontapé inicial. Felipe, você, para as cirurgias complexas, você faz venosa total? Sim, a gente faz venose total. Todos os pacientes que vão fazer Você, cirurgia complexa. você tem algum protocolo, remifentanil, propofol? Adiciona habitualmente a dexmedetomidina? Como é que você faz a mudança? Enfim, você tem algum protocolo ou algum esquema de modificação de acordo com as circunstâncias clínicas? É, para essas cirurgias de coluna complexas, a gente faz. Não costuma usar Precedex, não. E faz uma peridural com morfina, só que isso não tá, eu não botei porque isso não está sendo recomendado no guideline, tá? Eu preferi não entrar nesse mérito, apesar deles defenderem que pode ser feita com a hack, com morfina. Tá? E é mais ou menos a mesma ideia que a gente busca atingir. E com 2 a 4 miligramas na peridural no início, quando tem neuromonitorização sem a ropivacaína, e quando não tem a gente faz a ropivacaína 0,2, e, e aí depois a gente mantém com induz e mantém com propofol, remifentanil e topo com rocurônio, reverte se necessário, e é isso. Costuma. Alvo controle no Propofol ou infusão manual? Remifentanil no infusão manual? Vocês têm prática de fazer alvo controle modelo de minto? Não. Não, o remifentanil a gente não usa modelo de minto, a gente usa tudo manual. Como trabalho com equipes particulares no Rio, né, a nossa maneira de trabalhar, a gente trabalha em vários hospitais diferentes. Tá? Então, dependendo das condições do hospital, a gente tem bastante diferença. Né? Então, a gente usa o BIS para monitorizar sempre que possível, tá? O Diprivan, o Diprifuso, ou algum alvo controlado, sempre que possível, tá? Mas não sendo possível, a gente faz também a anestesia venosa intratotal, anestesia venosa total com um modelo manual, tá? Que é uma coisa interessante. Não, sim, interessante. E como você usa morfina previamente, você fica em que níveis de remifentanil usualmente? Porque deve diminuir o consumo. É, diminui, assim, o que mais diminui o consumo mesmo é quando a gente não está com a neuromonitorização e a gente faz a ropivacaína, a peridural. Tá? No intraoperatório só com a morfina, a gente não costuma ver uma analgesia intraoperatória não por tempo cirúrgico, né? É, a cirurgia de coluna ela tem tempos, né, que nem a neuro, né? Ela tem timings de dor, né, que eles chamam de vales e picos, né? Uma coisa interessante é que depois que eles já fizeram o acesso e estão botando os parafusos, o grau de analgesia costuma ser bem menos, o grau necessário de analgesia costuma ser bem menor. Daria até para gente chegar em doses muito baixas de remifentanil nesse momento e depois retomar para aquele momento de virada, de fechar. Só que a gente prefere manter para exatamente, principalmente quando tem a neuromonitorização, aquilo que eu falei, para manter a anestesia estável, não tentar evitar o mínimo de mudança. Uma pergunta. Por favor. Boa tarde. Vocês têm hábito de fazer lidocaína ou cetamina em infusão contínua nas cirurgias de coluna? A cetamina, sim, esqueci de falar, ela também ela entra uma dose baixa, 0,1 miligrama quilo hora, tá? A menor dose que mostra algum efeito, né? Abaixo de 0,1 já os estudos já mostram uma certa inconsistência de resultado. Então a dose mínima que eles recomendam e a gente prefere usar uma dose menor possível que tem comprovação por causa do risco de delírio pós-operatório, né? De teste motor, enfim, os cirurgiões não gostam muito quando o paciente acorda com aquele efeito residual da ketamina. Então a gente busca evitar bastante doses mais elevadas. E, desculpa, e a lidocaína, assim, a gente não faz venosa, não tem nem experiência, tá?
Porque se a gente for botar todas as drogas que eu acho que a ideia, assim, é discutir o que tem evidência, mas a maioria dessas evidências elas são descobertas isoladamente, né? Estudadas isoladamente. Você não pode botar muita coisa porque senão você perde um pouco o parâmetro, né? A gente acredita nisso, né? Então a gente busca usar o que tem mais evidência Seria suficiente. e que seja eficiente, exatamente. O Felipe, em relação à peridural que tu faz só com morfina, é isso? Quando tem neuromotorização, sim. E como é o pós-operatório desse paciente? Só com a morfina? A questão de dor, tu tem segmento disso? A gente tem bastante segmento, assim. A gente tem uma troca muito boa, né, com as equipes de coluna e assim, eu trabalho com mais de uma. Tem um que ele não deixa fazer. Então a gente consegue ter uma comparação legal, mesmo as cirurgias, o pós-operatório desses pacientes. Claro, uma impressão clínica, mas com a mesma técnica anestésica, igualzinha, mas sem a morfina. E aí a gente, às vezes, usa o Precedex quando a gente não faz a peridural. Mas, enfim, só para não fugir, o pós-operatório dessa cirurgia com opioide na peridural fica muito bom. Tá? O problema são os efeitos colaterais. Tá? Tem alguns pacientes que ficam com bastante coceira, incomodados, alguns enjoam, mas a gente entende que isso essa rotina é melhor para esse perfil de paciente de coluna, cirurgia grande. Os efeitos colaterais são menores do que o benefício da analgesia. A analgesia não controlada no pós-operatório de coluna é bem maçante, assim, toda a equipe, né? Então, assim, a prioridade nessa cirurgia é a analgesia. Se a gente tiver que abrir mão de alguma coisa, não vai ser da analgesia. Então, é isso. E é muito boa como morfina. Você faz PA invasiva? Sim, nas cirurgias com Sempre? neuromonitorização em todo mundo, tá? Cirurgias, não necessariamente todas as cirurgias com mais de 2 níveis têm monitorização, né? As que não tem a monitorização, a gente faz dependendo das condições clínicas do paciente. Se a gente imagina que vai ter algum sangramento importante, né? Por exemplo, se o cirurgião for fazer uma corpectomia, uma vertebrectomia, a gente faz em todo mundo, tá? Ou se o paciente tiver alguma comorbidade. Tá? Fora isso, assim, a cirurgia de 2 níveis, paciente sem muitas comorbidades, rígido, a gente não costuma funcionar PM, não. Ok, obrigada. Boa tarde, doutor. Eu queria perguntar em relação ao monitor de consciência, a Conox ou BIS, porque no meu serviço, quando a gente faz cirurgia de coluna, artrodese, por exemplo, com neuromonitorização, a gente sempre faz venosa, né, e a gente coloca o BIS. Mas pacientes com uso de medicações para dor crônica, eu queria saber se isso pode atrapalhar o Conox ou BIS na hora da monitorização de consciência. Eu não entendi, paciente em uso de quê? Eu não entendi. Em uso de medicação para dor crônica. Vários tipos de medicação para dor crônica. Se isso pode atrapalhar durante o intraoperatório, a monitorização da consciência. A monitorização da consciência, que eu saiba, não. Não sei se o Gustavo tem uma visão diferente. Não altera o BIS, o uso de assim, alguns pacientes, às vezes a gente chega com o paciente usando PET de fentanil e não é uma coisa que eu já tenha lido ou que a gente tenha percebido que se a gente se atente, não. Tá? O que a gente se preocupa mais desse paciente, né, isso é bem estabelecido, é a analgesia pós-operatória desse paciente. Né? Até uma das decisões de usar o opioide ou não, a morfina na peridural, se o paciente já usa opioide antes, a gente faz, mesmo se for uma cirurgia pequena, porque o pós-operatório vai ser complicado. Nesse caso de pacientes com dor crônica, a preocupação também talvez com uma maior dose de analgésicos no intra, porque esses pacientes eles podem ter um limiar mais elevado, e aí o consumo pode ser maior também. É só medir isso, vai estar monitorizado. E também os cirurgiões eles costumam usar gabapentina nesses pacientes, né? Gabapentina não, pregabalina, tá? Eles costumam iniciar 150, começar com 75 e se der tempo
evoluir para 150 antes da cirurgia, né? Já fazem no pré. Desculpa, voltando àquela. Boa tarde. A dor pós-operatória, vocês, qual a experiência? Quem faz assim, algum outro bloqueio, tipo, para. Ou então O ESP, o eretor da espinha. o eretor da espinha. Alguém faz, acha que vale a pena ou não? Então. Ou alguém falou também de os próprios cirurgiões colocar não sei se foi aqui mais cedo, o catéter peridural após cirurgia. Vocês têm experiência de fazer a peridural pós a cirurgia, no caso da monitorização? O que você acha? Se não é mais interessante, porque ele está vendo diretamente, ao invés da gente fazer o bloqueio, porque aquela morfina também não vai fazer muito efeito como analgesia assim, durante a cirurgia, né? Ela é mais lenta. Então, assim, o que vocês acham? Se é mais interessante ou não? Como seria? É uma opção, né? Passar o catéter peridural ou fazer uma anestesia peridural no final, muitas vezes não é possível, tá? Por causa da laminectomia ou por causa da preocupação do cirurgião mesmo com infecção. É por isso que é um terreno meio, a gente está dividindo o campo cirúrgico com ele, né? Então, isso é uma coisa que é uma relação mesmo que precisa ser desenvolvida entre o anestesista e o cirurgião. A gente não entrou nesses mares navegados ainda, tá? Eu acredito que seja uma opção interessante, sim, você poder fazer até com anestésicos locais, né, com catéter, tá? A gente faz a peridural no início sem catéter, tá? A gente faz uma dose única. Aí quando tem neuromonitorização, a gente faz só morfina, e quando não tem, a gente faz morfina e ROP. A ROP é mais para o intraoperatório, pós-operatório imediato, e a morfina segura 24 horas. E segura muito bem. É o timing ali do paciente levantar e querer sair da cama para não ficar agarrado no pós-operatório. É isso, né? Não sei se o Gustavo tem. Lá no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, nós temos bastante experiência em catéter peridural para cirurgia complexa de coluna. O que limita a nossa experiência é justamente a laminectomia. Se há laminectomia, você não tem mais espaço peridural, você terminou com o espaço peridural. E o nosso serviço é um serviço em que quem faz cirurgia de coluna é o neurocirurgião, a ortopedia não faz cirurgia de coluna no nosso hospital, e quase todos são pacientes com tumor, com mielopatia, com pressão radicular, que quase sempre vai ter laminectomia ou abertura de forame, enfim, que vai comprometer a anestesia peridural. Mas naqueles que não têm laminectomia, nós somos também referência para artrodese, fusão espinhal. Em Porto Alegre tem um hospital de trauma da prefeitura, que é o hospital de pronto-socorro, que é só de trauma e pronto atendimento, e os pacientes que depois são atendidos e precisam estabilizar a coluna são transferidos para a gente. Então, esses pacientes a gente costuma anestesiar, e na fusão, quase sempre, a estabilização não precisa de laminectomia, é só estabilizar. Então, essa é a nossa maior experiência, é a estabilização de coluna pós-trauma. Quase todos os pacientes saem com catéter peridural, e quem passa somos nós, anestesistas. Quando o cirurgião termina a cirurgia, a gente entra, funciona ali diretamente o ligamento amarelo e passa o catéter peridural. E fica sob o cuidado do nosso serviço de dor aguda. A experiência é fantástica, o controle de dor é maravilhoso. Funciona muito bem. E a gente tem como um corpo clínico fechado, a gente tem uma relação de confiança muito boa com a equipe cirúrgica. Tudo que a gente propõe, não há conflito, eles aceitam. Eles nem imaginam que possam ter complicações na analgesia peridural, porque se o anestesista diz que tem que botar, tem que botar. Então a gente tem uma relação de confiança muito melhor. A gente consegue fazer tudo que a gente julga adequado ao paciente sem ter conflitos. Eu sei que isso é raro, né? Mas a experiência é super boa, e o catéter peridural para analgesia com anestésico local está no protocolo europeu de analgesia pós-op. Está lá recomendado fortemente, assim como a acetamina no transoperatório. São as duas recomendações fortes, além de anti-inflamatório, paracetamol, opioide de resgate, enfim. E os bloqueios diretores da espinha, esse guideline europeu, ele não recomenda porque tem muito pouca evidência. São assim, trabalhos com 5 pacientes, séries de casos. Ninguém sabe qual é a real eficácia e a segurança dessas intervenções. Assim, são... Não, eu já fiz ESP bastante para cirurgia torácica, mas para
Para neuro, não. Tá. Como não tem recomendação e a experiência controlada é muito pouca, a gente não tem porquê. A gente se apega, como o Felipe disse, se você fizer tudo que existe para dor, para controle de dor pós-operatória em cirurgia complexa de coluna, você vai matar o paciente. Tem, assim, 38 intervenções testadas, todas funcionam quando comparadas com nada. O bloqueio funciona assim, não fiz nada e fiz um bloqueio diretor da espinha. Funciona. Versus nada. Agora, se é melhor do que as outras intervenções, a gente não sabe. Se a gente fizer tudo no mesmo paciente, a gente provavelmente vai matar ele. Então, você tem que selecionar o que tem mais evidência, é mais seguro, e adicionar intervenções extras, caso sejam necessários, em casos isolados. A rotina tem que ser o mais enxuta, eficaz e simples possível. Então, coisas que funcionam. Funcionam, são seguras, são consolidadas, e essas outras coisas ficam como escapes, alternativas. Naquele caso específico, muita dor crônica, está com muita dor, não consigo passar catéter peridural, vou tentar fazer uma leitura da espinha, funciona? Funciona, talvez nesse caso seja adequado. Então, aquela vez só, não existe um tamanho que funciona para todo mundo. A gente tem que escolher o que funciona na maior parte dos pacientes, usar isso de forma sistemática e saber o que existe de armamentário para naqueles casos em que você precisa de mais alguma coisa. Concordo também, até um anestesista que trabalha com a gente perguntou isso, né? Falou e perguntou do ESP, a minha resposta foi parecida com essa, né? Eu acho que é como um caso de exceção, né? Que tá, por alguma razão você não vai fazer uma anestesia que você julga ideal, você pode usar como resgate, enfim, mas aí fazer o ESP depois não dá, né? Cirurgia, então tem que ser antes. Então aí fica esse dilema. E limita também a questão do tempo da anestesia do ESP block, né? Um bloqueio que não dura tanto tempo. Se você vai comparar com um bloqueio peridural, sobretudo se você vai passar o cateter. E a necessidade de controle de dor nesses pacientes não é por 12, 24 horas, ela é bem prolongada, né? Vai acompanhar até a reabilitação, enfim, vai precisar de controle de dor, ainda mais se tem dor crônica que já tratava previamente, e vai precisar de especialista o tempo inteiro cuidando dele até a alta ou a resolução da cirurgia. Tem um canadense defendendo bastante o uso do ESP na cirurgia de coluna. Um canadense. Mas é isso, né? Falta evidência para a gente afirmar. Boa tarde. Vocês costumam fazer ácido tranexâmico profilático? Se sim, dose no início e no final, ou infusão contínua? Para cirurgia de coluna, sim. A gente já fez com a infusão, tá? E a gente passou a fazer, agora com os estudos mais recentes, a gente está chegando numa dose mais consistente, né? E a gente faz 1 grama antes da incisão e depois repete 1 grama antes do momento cirúrgico mais sangrativo, né? Em geral, né? Para paciente de um tamanho normal. Tá? A gente pode adaptar um pouquinho a dose, mas essa dose fica dentro do que a gente chegou à conclusão que é mais prático e que está dentro da recomendação dos artigos. Tá? A gente já fez doses maiores de transamin em infusão, tá? Nunca teve nenhuma complicação, mas eu acho que foi mais uma questão da praticidade da gente não fazer mais em infusão. E para craniotomia funciona para evitar sangramentos, não tem impacto em desfechos relevantes a não ser o volume de sangue perdido, e existe a preocupação da atividade convulsiva. Ácido tranexâmico aumenta a atividade convulsiva. Então não há uma recomendação para craniotomia por conta do risco de convulsão. Apesar de que a gente sabe que reduz sangramento, mas sem impacto em desfechos maiores, que seriam necessidade de transfusão ou hematoma pós-operatório, que seria um desfecho ruim, porque tem uma letalidade super alta, mas isso a gente não consegue afirmar ainda. E por conta do problema do risco de convulsão, ainda não é recomendado. Bom, o horário é limitado até 16h30, a gente passou um pouquinho. De qualquer maneira, foi muito bom, e caso alguém ainda queira debater, conversar, os palestrantes vão ficar disponíveis para um bate-papo aqui no corredor. Tá? Muito obrigado a todos pela presença. Até a próxima.